Muito bem, pessoal. Então, começando oficialmente, mais uma live de todas as terças, 20 horas, né? O meu compromisso aqui com vocês, faça sol ou faça chuva, pretendo estar aqui todas as terças às 20 horas. Eu me chamo Nicole, eu sou profissional de educação física e personal trainer e também atuo no online, né? Com programas de exercícios, enfim, tudo relacionado ao exercício físico. E eu ajudo, né? Tenho certeza que o meu conteúdo e as minhas lives, né? Como essa live de hoje, vai te ajudar a organizar melhor o seu treino, se você já treina, vai te ajudar a começar a fazer exercício se você é sedentário, né? E com tudo isso, promover para que você tenha mais qualidade de vida, mais saúde, para que você tenha um corpo mais forte e principalmente livre de dores, né? Porque por mais que tenhamos objetivos estéticos em algum momento da nossa vida, ninguém consegue cuidar da barriguinha se estiver com uma dor muito grande no ombro, por exemplo, que é o caso que nós vamos falar hoje, né? Primeiro a gente acaba, a dor força a gente, né, a querer melhorar ela, né, para depois virem os outros objetivos, né? Então é importante, a dor é um sinal de que algo não está bem, de que algo não está legal, é um aviso, muitas vezes ela aparece antes, né, em alguns momentos da nossa vida e a gente não dá bola para ela, principalmente quando temos corpos jovens, né? A gente fica com aquela ideia assim de que é uma dorzinha, é normal, aconteceu, eu forcei demais. E aí a gente não dá bola e vai deixando. Amanhã eu vejo, amanhã eu faço, amanhã eu começo a academia, amanhã eu começo a fazer exercício. E aí quando vê a gente tem uma lesão, a gente tem uma inflamação, a gente tem alguma coisa nesse sentido. E aí fica complicado de dar continuidade. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui com o meu microfone. Qualquer coisa vocês me avisem, por gentileza. Lembrando que em qualquer momento você pode fazer seus comentários, fazer suas perguntas, né? Que sempre que possível eu estarei respondendo com o maior prazer, tá? Amo dúvidas, acho que as dúvidas de algumas pessoas podem ser a dúvida de várias pessoas, e aí a gente consegue deixar uma live mais dinâmica, porque eu consigo entender direitinho o que vocês estão buscando, né, a necessidade de vocês, enfim, e também recebendo esse retorno, esse carinho de vocês, tá? Gente, hoje eu vou ensinar então alguns exercícios para aliviar as dores nos ombros, tá? Antes disso, vocês sabem que eu gosto de explicar aquilo que a gente vai fazer, então quem já está acompanhando meu conteúdo sabe que não é só chegar, pelo menos para mim, né? Não sei se vocês já se deram conta disso, mas não é simplesmente chegar aqui e mostrar 3 exercícios para vocês, né? E é isso que vocês têm que fazer e pronto, tá? Eu quero que vocês entendam como funciona essa articulação do ombro, para que vocês entendam por que esse mecanismo de lesão está acontecendo, por que essa inflamação está acontecendo, porque isso pode te ajudar a evitar que aconteça novamente, certo? Se ainda não aconteceu uma lesão propriamente, a gente pode, inclusive, evitar que aconteça uma lesão com essas coisas que eu vou falar para vocês agora. Então, me valoriza, gente, porque são informações importantes, são coisas que eu explico para os meus alunos de personal no dia a dia, são coisas que eu explico dentro do meu programa, né, Viver Sem Dor, nas aulas, nos exercícios que eu aplico. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nesse começo, tá? Para que depois a gente possa passar para a parte prática, porque sim, vamos ter parte prática, né? Então, vamos lá, né, tocar a nossa live. Antes disso, eu tenho um recadinho muito importante. Para quem não sabe, eu tenho um programa de exercícios online voltado para o alívio de dores, certo? Para quem está começando a fazer exercício ou para quem já se exercita, mas tem bastante dor ainda, né? Sente que alguma coisa não tá legal, quer aprender a se exercitar do jeito certo, né? Direitinho, trabalhando alongamento, mobilidade,
estabilidade, fortalecimento na ordem certa, né? Então eu tenho esse programa, essa turma já está acontecendo, a primeira turma do ano, né? Nós estamos entrando na fase 3 agora do programa e sábado vai ter um aulão. Então todos os meses, quando nós mudamos de fase, né? Como eu disse, nós estamos na terceira fase do programa. Então na fase 1, no início da fase 1 nós tivemos um aulão, né, mensal. Depois no início da fase 2 também. E agora no início da fase 3 nós teremos um outro aulão, que é um momento onde a gente se reúne ao vivo, né, a turma do Viver Sem Dor. A gente se reúne e eu explico os exercícios nos mínimos detalhes. Então, os exercícios que vêm naquela fase são explicados nos mínimos detalhes. E nesse momento, eu também tiro dúvidas das pessoas com relação aos exercícios, né? Então, é um momento onde a gente faz via Zoom, né? Para que eu possa enxergar os alunos, para que eu possa ver eles fazendo as movimentações e poder tirar as dúvidas deles, para que eles possam seguir com segurança fazendo os exercícios do programa da fase que vai vir a seguir. Eis então que eu decidi fazer essa aula aberta para o público em geral. Então vai acontecer no próximo sábado às 10 horas da manhã, tá? Temos hora para iniciar, mas não temos hora para acabar, certo? Porque a gente vai explicar todos os exercícios nos mínimos detalhes. Então, se você quer ter essa oportunidade, né, de aprender esses exercícios, olha, são exercícios assim que são muito importantes para o fortalecimento geral do corpo, para a mobilidade geral, para o alongamento geral do corpo, que com certeza, se você aplicar no seu dia a dia, as dicas que eu vou dar com relação a esses exercícios, e se você aplicar os próprios exercícios no seu dia a dia, eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante. E se você é sedentário, talvez seja uma boa oportunidade de você começar vendo, né, como é uma aula mesmo, onde você vai ter todo o aparato de explicação, né, do que você precisa, toda a orientação para você fazer aqueles determinados exercícios. Então, para participar dessa aula não tem custo nenhum. Como eu disse, essa aula é aberta, né? Então, é a mesma aula para o pessoal lá do programa, mas eu vou abrir ela gratuitamente. Você só precisa fazer uma coisa: clicar no link que está na bio aqui do perfil e se inscrever apenas com o seu e-mail, tá? Para que você possa receber o link da aula e possa estar, então, né, depois que você receber o link, você possa estar conosco ao vivo, tá? No próximo sábado, às 10 horas da manhã. Essa aula não vai ficar gravada, então, assim, é para quem estiver lá no horário junto com a gente, tá? Que depois, claro, vai ficar salva lá na plataforma do programa, mas não vai ficar disponível nas redes sociais, tá bem? Vamos então dar início. Antes da gente falar sobre a dor, de eu explicar esses exercícios, né, vamos entender um pouquinho. Eu fiz uma pesquisa nos stories falando, eu sempre faço, né, toda terça de manhã, eu procuro colocar alguma coisa relacionada à live que vai ter à noite para a gente conversar um pouquinho, para eu entender como estão vocês, né, nessa situação, com relação ao assunto que a gente vai falar à noite. E hoje, então, como era dor nos ombros, eu fiz uma breve pesquisa, perguntando se as pessoas se sentem dores no ombro, se já tiveram bursite, tendinite, se tem artrite, né? Se já sofreram alguma lesão de manguito rotador, tá? E a maioria das pessoas respondeu, né? Não foi surpresa para mim, porque isso é muito comum, que já tiveram bursite, né? No ombro, ou que estão com uma bursite no ombro, tá? Então eu quero explicar primeiro para vocês sobre as ites, que isso ajuda bastante a gente entender um bocado de coisas, tá? Primeiro ponto é que it significa inflamação. Então, quando você tem uma bursite, você tem uma inflamação na bursa. Quando você tem uma artrite, você tem uma inflamação nas articulações, tá? Quando você tem, deixa eu ver qual é que é mais uma it.
Uma tendinite significa que o seu tendão está inflamado. Então, guarda isso para sua vida. O it, né, o final da palavra it significa inflamação. Então, você não tem uma bursite, você está com uma bursite. Ela não é uma condição que dura para sempre. Agora, ela pode acontecer, pode emendar uma coisa na outra. Essa inflamação pode ficar por muito tempo. Quando? Quando você não faz nada para resolver aquele problema a longo prazo. Então, quando a pessoa está com uma bursite, ela está com uma bursite, ela não tem uma bursite, tá? A pessoa vai precisar resolver a questão da inflamação, mas depois ela vai precisar dar continuidade no trabalho dessa articulação do ombro para que não aconteça uma nova bursite, que é uma nova inflamação da bursa, tá? Eu vou explicar mais detalhes sobre isso já já, tá? Então, entendendo a articulação do ombro, vou colocar aqui uma imagem para vocês verem, já vai aparecer a bursa ali, tá? É uma articulação, então, que possui vários ângulos de movimento. Então, o nosso ombro, a gente tem vários ângulos de movimento para cima, para baixo, para lateral, para cá. Então, tem muitas possibilidades de movimento ali. E se essa articulação não está saudável, muitas vezes ela não tem uma boa mobilidade, acaba que compromete toda essa movimentação, todo esse ângulo de movimentações, ou algumas delas, tá? E isso vai causando compensações e algumas questões. Oi, Damiana, boa noite, seja bem-vinda. Estamos no comecinho da live, já vai ter parte prática, tá? Só tô explicando um pouquinho sobre a articulação do ombro para vocês entenderem melhor, tá? Então, ela precisa de um cuidado a mais, é uma articulação que precisa, e por isso é muito comum ter dores nos ombros, tá? Não pensa que é só você, que Deus te escolheu a dedo, não, você vai ter dor no ombro. Não, é muito comum disso acontecer, e a gente vai ver alguns fatores que favorecem isso, tá? Então, é uma articulação que precisa tanto de mobilidade, ou seja, mobilidade que a nossa articulação esteja livre para se movimentar, livre de restrições, tá? Quanto de estabilidade. Então, a nossa escápula, no caso do ombro, ela precisa ser estável, tá bem? Então, um ombro sem mobilidade na articulação glenohumeral, tá? Que é essa articulação que conecta o nosso braço, né, ao nosso tronco. Essa articulação aqui, tá? Que quando a gente força o nosso braço para frente, a gente sente a cabeça do húmero aqui. Ela precisa de mobilidade, ela precisa fazer o movimento dela livre de restrições, tá? Acredite, se não é seu caso, existem pessoas que não conseguem fazer um círculo completo com o ombro, ou sentem dor, ou enfim, né? Algum desconforto nessa relação. Então, um ombro sem mobilidade na articulação glenohumeral associado com uma escápula, né? Que são esses dois ossinhos que a gente tem aqui atrás, que eu vou mostrar para vocês agora. Essas são as nossas escápulas que já estão com os músculos do manguito rotador ali aparecendo, tá? Sem uma estabilidade dessa escápula, esses vão ser dois fatores que vão favorecer o aparecimento, então, de inflamações e até de lesões, certo? Vamos lá. Um exemplo que eu vou dar muito comum, por exemplo, de uma pessoa que já treina. Uma pessoa que não treina, né, muitas vezes a gente já imagina, já espera que ela vai estar com algumas questões relacionadas à falta de ativação de algumas musculaturas, outras musculaturas tensionadas demais, né? Não vai estar, talvez, fazendo uma lubrificação ideal ali nas articulações dela. Então, assim, a gente já imagina que já parte de um pressuposto que essa pessoa precisaria, primeiramente, estar fazendo um trabalho, né, de exercício físico, para depois a gente conseguir, como é que eu vou dizer... Conseguir dizer, não, realmente é preciso fazer alguma coisa diferente disso, porque não tá funcionando, né? Agora, uma pessoa que já treina e sente dor no ombro,
tá? É muito comum a gente ver na academia, por exemplo, homens, né? Eu falo homens porque homens com relação a cargas no braço, né, eles querem colocar bastante carga ali nos exercícios, tá? Então, por exemplo, o supino. A gente precisa de estabilidade escapular para fazer o supino com qualidade, tá? E a escápula tá lá nas costas. E o supino é um exercício que trabalha predominantemente a musculatura peitoral. E aí a pessoa fica assim, tá, estabilidade escapular para fazer supino. Sim, precisa ter estabilidade escapular. E o que acontece é que muitas pessoas não têm essa estabilidade escapular e vão fazer o supino com cargas altíssimas e acabam lesionando o ombro. O supino, ainda você tá, né, deitado com as costas no banco. Mas tem outros exercícios que são feitos para peitoral e puxadas e outros exercícios que, se a pessoa não estiver com a escápula estabilizada, fazendo a função de estabilidade dela do ombro, pode acontecer de lesionar, ainda mais com cargas altas, tá? Porque não é só a carga lá da academia, é o seu movimento repetitivo durante o dia. Às vezes é uma pessoa que trabalha com os braços muito acima da cabeça, carregando pesos acima da cabeça, e aí vai lá na academia e coloca altas cargas numa escápula que não está fazendo a sua função, tá? Então, isso dando um exemplo de uma pessoa que já treina, né? E que muitas vezes, mesmo assim, continua sentindo dores nos ombros ou acaba se lesionando, tá? Então, para portanto, para aliviar as dores nos ombros, a gente vai precisar, então, dessa estabilidade escapular, que nós vamos fazer um exercício daqui a pouquinho, e da mobilidade para chegar nas amplitudes necessárias, né, sem que haja compensações na articulação. Porque se a gente não tem uma boa mobilidade desse ombro, em algum ponto vai compensar, em algum ponto vai travar, em algum ponto o tendão vai ser sobrecarregado, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam. Agora vamos ver quais são as lesões mais comuns assim que a gente tem no ombro, tá? Então a primeira que eu vou falar é a bursite, porque foi o que a maioria das pessoas na minha breve pesquisa aqui hoje pela manhã responderam, né, que já tiveram bursite. Deixa eu tomar uma água que hoje eu tô no play. Liguei o play. Vamos lá. A bursa, então, ela é uma bolsa. Agora eu vou mostrar aqui de novo a outra imagem para vocês verem. Porque não foi a outra imagem. Aí. A bursa é essa bolsinha azul que tem ali no nosso ombro, tá? Ela é uma bolsa que protege a articulação, então, do atrito entre os ossos e os tendões. Então, dá pra ver que ela tá bem no meio aí, né? A gente tem o músculo deltoide ali que passa por cima dela, o acrômio, que é esse ossinho que a gente sente aqui em cima, e a bursa tá ali embaixo. E aquela outra parte azul ali, um pouquinho mais pra dentro, é a nossa articulação glenomeral, tá? Que eu comentei anteriormente, que conecta, então, o nosso braço no nosso tronco, tá? Que é essa articulação que precisa de mobilidade, tá? Então, a bursa, ela fica ali. O que acontece? A inflamação dessa bursa acontece quando ocorre, então, uma sobrecarga dos tendões do ombro ou mesmo alguma alteração estrutural da região, né? Às vezes a pessoa tem o ombro um pouco caído lá para frente, que pode ser por diversos motivos, né? Pode ser uma questão postural, como pode ser também uma fraqueza de musculaturas das costas, né? Que vão estar tracionando esse ombro para trás. E aí acaba que fica aquele contato, né? Aquele atrito ali com a bursa tá fazendo a função dela, só que o ombro tá fora da posição que seria a posição desejada, né? A posição para a qual ele foi feito para estar. E aí que esse atrito no dia a dia, no nosso trabalho, né? Nas coisas que a gente vai fazer repetidamente, acaba causando, então, a inflamação da bursa. E essa bursa fica inflamada por um tempo, ela não é para sempre. Mas, como eu disse, se você não fizer nada,
Provavelmente ela vai voltar e vai voltar outras vezes até que daqui a pouco ela não consiga mais nem fazer o papel dela, tá? E aí a gente acaba tendo um rompimento de ligamento, um rompimento de tendão, né? E tudo que pode ser agravado em função disso, tá? Se você tiver dúvida sobre bursite, alguma coisa, quiser perguntar, aproveita esse momento que a gente está conversando para perguntar e depois a gente vai para a parte prática. E uma outra lesão muito comum, então, é a lesão de manguito rotador, tá? Vamos botar a imagem do manguito. Opa! O manguito rotador, então, é um conjunto de 4 músculos, tá? Ele adere à nossa escápula ali no ombro, ele é como se ele abraçasse, né? E ele tem a função de realizar movimentos de elevação, né? E de rotação do braço, né? Essas rotações do braço. Por isso que quando a gente faz exercício para manguito, a gente faz esse movimento aqui, tá? Então, no que ele vai te ajudar no teu dia a dia, né? Esse tal desse manguito aí, esse conjunto de músculos. Fazer movimentos de pentear os cabelos, né? Existem muitas pessoas que já têm comprometimento nesse tipo de movimentação que faz parte do nosso dia a dia por conta dessas coisas que eu comentei com vocês, né? Estender a roupa lá no varal, colocar os braços acima da cabeça, tá? Pendurar o casaco em algum lugar, pegar alguma coisa lá da prateleira. Então, se a pessoa tem problemas, né, com esses músculos do manguito rotador, ela vai ter dificuldades de fazer isso, tá? As lesões, então, no manguito rotador são causadas por um desgaste natural, né? Um desgaste que acontece ao longo do tempo por causa de movimentos repetitivos, né? Se for uma dona de casa todo santo dia, quase ela vai estender roupa, né? E aí vai lá, né? E já não tá legal aquele ombro, tá fraco, tá sem mobilidade, tá sem estabilidade e vai causando esse problema. Lesões traumáticas, então, pode acontecer com quedas, né, acidente de carro ou até alguma coisa esportiva, né, praticando algum esporte, forçou demais, tá? E os movimentos repetitivos, então, acima da cabeça, pessoas que trabalham, né, com os braços acima da cabeça, fazendo bastante essa movimentação, tá? Então, eu separei essas 2 lesões mais comuns, a bursite e as lesões de manguito rotador, tá? E aí que vem a grande questão, né? A gente vê muita gente, o meu médico ortopedista, tô com dor no ombro, ele pediu para mim fazer exercício para o manguito rotador. Aí a pessoa vai lá na academia e começa a fazer exercício para o manguito rotador, só exercício de força, não trabalha mobilidade, não trabalha estabilidade, né? E aí que a coisa não resolve. E muitas vezes continua trabalhando aquele manguito rotador com uma escápula que está instável e com falta de mobilidade na glenohumeral, né? Que é essa articulação aqui que conecta um no outro. E aí que o problema não resolve, né? Então, hoje nós vamos ver especificamente exercícios de mobilidade e estabilidade para você trabalhar os ombros, tá? Então, se você sente dor nos ombros, você pode usar isso diariamente, tá? Esses 3 exercícios que eu vou te passar não são os únicos, não são só, né, só esses que você tem que fazer pro resto da vida, não. Existem outras possibilidades, mas é um bom começo, tá? E você pode utilizar eles, então, todos os dias aí na sua casa, né? Se você não tá fazendo atividade física, vai começando devagarinho por eles. Se você já treina antes do seu treino, né? Como uma forma de aquecimento para o seu treino, tá? Ele vai vir complementar, então, o treinamento de força que provavelmente você vai estar fazendo, tá? Se você já faz academia. E agora nós vamos para a parte prática. Quero saber se tem alguma dúvida sobre isso que eu falei, querem fazer algum comentário, porque nós vamos, então, aprender esses 3 exercícios que nós podemos utilizar para melhorar a saúde articular do nosso ombro. Tudo certo? Vamos lá, então. Eu vou fechar a câmera 1 segundo para mim poder posicionar, tá? Que vocês me enxerguem de corpo inteiro e a gente já vai dar início à parte prática. Enquanto isso, eu vou falando com vocês. Separem um cantinho aí pra gente usar, uma parede também, tá?
é interessante. Uma parede livre para que você possa se apoiar nessa parede. E é bom você fazer comigo, porque aí se surgir alguma dúvida, você já aproveita e me pergunta, tá? Porque eu quero realmente te ajudar, não tô aqui para encher linguiça, não. Eu quero realmente te ajudar a resolver teu problema, tá? Pelo menos começar, porque não vão ser só 3 exercícios que vão salvar a sua vida, né? Mas é um bom começo, tá bem? Vamos lá, então. Deixa eu fechar aqui. Já passou de 1 segundo, né, Nicole? Paciência, né? Fico feliz quando eu abro a câmera e ainda tem gente aí. Vamos lá. Aí, para ficar bonitinho. Já que ninguém comentou, eu acho que tá tudo certo, estão acompanhando minha linha de raciocínio, eu vou fechar os comentários agora por um pouquinho, tá? Para que vocês possam me ver direitinho, se não fica aí embaixo, apesar do que a gente vai fazer ser na parte de cima, né? Mas para não atrapalhar mesmo. Depois eu abro de novo para vocês perguntarem se precisar, tá? Beleza. Então, nós vamos começar com um exercício de estabilidade escapular, que eu falei para vocês que isso era uma coisa importante, né? Então, a gente não pode pular isso, tá? Que é a elevação e depressão dos ombros. Simples, tá? Simples assim. Então, nós vamos subir os nossos braços lá na linha da orelha, se você conseguir, tá? Ah, Nicole, mas eu só consigo deixar aqui. Tudo bem. Vamos fazendo, né, aos poucos para a gente conseguir ter uma posição ideal, que seria na linha das orelhas, tá? Um outro cuidado que a gente precisa ter, de não colocar na linha das orelhas e compensar aqui no quadril jogando lá para frente, tá? Então, flexiona um pouquinho os joelhos, relaxa ali na posição e eleva os braços, tá? Aí a gente vai fazer elevação e depressão do ombro. Eu vou subir e vou descer. Quem tá fazendo isso são as minhas escápulas, tá? Então, elas sobem e descem. Quando elas descem, a gente dá aquela forçadinha para empurrar, tá? Então, depois vocês me falam se tiver alguma pessoa que não estiver conseguindo fazer esse movimento, tá? Às vezes vai dar uns estalinhos, né? Vai dar uns barulhinhos, umas coisinhas assim. Pra mim também acontece, tá? Nós vamos fazer 10 repetições. Relaxa um pouquinho, porque eu fui falando e não contei, tá? Então, coloca lá na linha da orelha. E aí, vou subir e descer. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Se você for fazer num aquecimento de treino, por exemplo, você pode utilizar uma série de 8 a 10 repetições, tá? Vai depender de como você sente, se é muito difícil para você, enfim. Se você for fazer isso em casa, separadamente do seu treino, né, ou não tá treinando, né, que aqui eu sei que tem bastante gente que faz academia e que quer aprender a fazer certinho as coisas, né, e pessoas que não treinam, né, que são sedentárias e querem resolver as suas dores, as suas questões, né. Então, se a pessoa for sedentária, né, se a pessoa não estiver praticando atividade física ou for fazer em um outro dia, pode fazer 2 vezes. Tá? De cada exercício. Não é que seja contraindicado fazer mais quando você vai treinar, mas para de repente não causar aí uma sobrecarga, tá? Vamos passar então para mobilidade de glenumeral, tá? Que é isso daqui, essa mobilidade aqui. Não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer aqui, na parede. Esse aqui já é uma boa oportunidade de tirar uma temperatura de como que tá essa articulação do ombro. Para vocês terem ideia, esse é um exercício que eu uso numa avaliação, que eu chamo de avaliação funcional, que eu faço no presencial, tá?
Eu faço com todos os meus alunos, né, que começam a treinar comigo, todos eles fizeram isso, tá? Gente, não consigo deixar o negócio torto. Pouco a pessoa tá me olhando assim, né? Nós vamos nos apoiar numa parede. Vou tirar isso aqui para não cair. Com os pés um pouco para frente, tá? Porque se você deixar muito perto da parede, você não vai conseguir fazer os contatos que eu preciso que você faça com a parede, tá? Que são da nuca, das escápulas, que são os dois ossinhos aqui que a gente falou até agora, e do sacro, que é o final aqui da nossa lombar, tá? Então, não é a lombar em si, mas, né, o início aí do bumbum. Então, coloca os pés mais à frente, deixa os joelhos flexionados, relaxa ali nessa posição, encosta a nuca. Algumas pessoas têm problema de cifose torácica, né, ou anteriorização da cabeça, né, do pescoço. E aí, acaba que não consegue encostar a nuca, tá? Talvez esse seja o seu caso, então não tem problema, tá? Mas no ideal a gente encostaria a nuca, as escápulas e o sacro. Tudo encostado ali. Eu vou colocar as mãos na parede, tá? Também vão ter pessoas aqui, eu tenho casos de alunos também que a mão fica aqui, tá? Ela não consegue encostar lá na parede, tá? Os cotovelos estão flexionados nesse momento. Aí eu vou subir, estender os meus cotovelos, fazendo um V, tá? Não é um I, é um V. Mantendo o contato dos 3 pontos e das minhas mãos, né? Dos meus dedos com a parede. Então, esse seria o ideal. Que eu conseguisse fazer a extensão dos meus cotovelos sem perder o contato desses pontos, tá? Aí você vai percebendo. Primeiro, se você conseguiu encostar os 3 pontos e a mão. Depois, se você consegue fazer esse movimento sem sentir dor, né? No caso, eu sinto bastante ativação da minha musculatura ali das escápulas, né? Eu sinto bastante a ativação, mas eu não sinto dor, tá? É como se fosse uma pressão ali nessa região. Só de colocar aqui a mão, né? Eu já sinto essa pressão. Então, você pode fazer de 8 a 10 repetições desse movimento aqui, tá? Eu vou até abrir os comentários agora, porque eu quero ver se alguém não conseguiu colocar os braços as mãos na parede, se teve alguma dificuldade. Acho que dá para enxergar, né? Que agora eu já mostrei os pés. Então, vai lá. Vamos lá juntos. 2, 3. Lembra que é um V, não é um I. 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a gente também está trabalhando estabilidade escapular, tá? Porque a gente não deve subir os nossos ombros, né? Aproximar os nossos ombros das orelhas. Então, as escápulas têm que estar estáveis para a gente fazer esse exercício. Ao mesmo tempo que a gente trabalha a mobilidade que eu falei para vocês aqui da glenumeral, tá? Foi tranquilo? Bom, depois qualquer coisa alguém comenta. E agora a gente vai para o chão, tá? Se tiver Agora eu vou ter que tirar. Se tiver um colchonete aí por perto, um colchonete, um tapetinho, algo semelhante, tá? Vamos ver se vai aparecer aí. Tá, agora a gente vai ficar na posição de 4 apoios, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho de rotação torácica, para trabalhar essa mobilidade torácica junto com um alongamento do peito e também essa questão do ombro, tá? Porque assim, sempre uma articulação interfere na outra. Então, as escápulas estão aderidas no gradil costal, né? Que são as nossas costelas, enfim.
Então tá tudo relacionado. A nossa torácica vai estar relacionada com o nosso ombro, né? Como eu falei para você, se a gente tem uma hipercifose torácica, vai interferir no nosso ombro, tá? Então tá tudo relacionado. 4 apoios, tá? Coloca a mão lá na orelha e aí a gente vai girar o cotovelo para baixo e olha para a lateral. E depois o cotovelo para cima e olha para a outra lateral, abrindo bem o peito aqui. Então faz o movimento com a amplitude que você conseguir. Certo? 3, 4, esse nós vamos fazer 6 de cada lado. 5 e 6. Agora eu vou fazer do outro lado, vou continuar assim para vocês poderem ter um outro ângulo de visão. Então, coloquei a mão lá na orelha, girei o cotovelo para baixo. E agora eu giro o cotovelo para cima. Tenta manter o umbigo voltado para baixo. Vamos para a terceira. 4, 5 e 6. Aí. Pode deitar os pezinhos, ó, e sentar sobre os calcanhares para relaxar um pouquinho. Isso aqui é um bom alongamento também. Agora o microfone foi lá dentro da minha boca. Segura um pouquinho aí, já faz um alongamento. Muito bem. Vou dar um plus, tá? Já que eu fiz esse alongamento aí, a gente pode fazer esse alongamento para relaxar. Também é legal antes do treino, ou quando você tá com essa musculatura bem tensionada, aí vai fazer uma conchinha, ó. E também para trás aqui para abrir o peito e aproximar as escápulas atrás. Vai soltar um pouquinho. Outra coisa que é interessante de fazer também para lubrificar as articulações diariamente, né? Tratando-se da articulação do ombro, é colocar a mão nos ombros e fazer círculos para trás, né? Na amplitude que você conseguir, e para frente. Isso também é bem interessante, tá? Porque aí a gente libera o líquido sinovial, né? Que é um líquidozinho lubrificante das nossas articulações, e aí consegue também ter mais segurança para se movimentar, né? Uma articulação mais pronta para o movimento. Pode ser antes, né? Enfim. Então, esses foram os 3 exercícios que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, o primeiro foi o de elevação e depressão, para ninguém dizer que eu já esqueci tudo, tá? Depois o deslizamento lá na parede. E aí, por último, né, o de rotação torácica. Se você tem dificuldade de ficar de joelhos, por exemplo, dá para fazer essas rotações de pé, ó. Tá? É uma outra possibilidade. Alinhando as duas mãos, uma com a outra, e o olhar acompanha. Você vai sentir que na escápula ali também vai dar uma trabalhadinha, certo? Vou ativar os comentários. Olha, hoje eu consegui ficar bem dentro do tempo que eu me propus. Para não tomar o tempo demais de vocês também. Gente, então era isso, tá? Eu expliquei brevemente, né? Se você chegou depois, no início da live eu expliquei sobre como que funciona mais ou menos a articulação do ombro, o que é importante a gente trabalhar para evitar que a gente tenha as ites, né? Que são as bursites, né? Todas as ites e também lesões mais sérias. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Dá uma olhadinha depois, lá no início da live tem informações bem importantes. E aí passei também os exercícios para a gente começar a trabalhar essa articulação do ombro, assim, com mais, como eu vou dizer assim, de uma forma mais completa, né? Você está com muita dor no ombro, você já fez algum exame, Ana Lúcia? Já foi em um ortopedista? Já sabe o que está causando essa dor? Que bom, Damiana, fico bem feliz que você gostou. Você também tem dor no ombro, Damiana?
Faça mesmo e depois me contem, pode me mandar mensagem aqui, tá? Podem me mandar mensagem aqui, podem escrever nos comentários, me conta, ó, eu fiz, senti isso, funcionou, não funcionou, tá? Que aí eu vou tentando ajudar vocês da forma que eu puder. Ana, você ainda não viu, então, o que pode estar causando, né? Você já faz exercício, Ana? Já faz atividade física? Acredito, né, que se você fizer, aplicar esses exercícios que eu te passei, você já vai sentir uma diferença, tá? Tem que ser assim, ó, no mínimo 3 vezes por semana. Se conseguir fazer todos os dias um pouquinho, já ajuda bastante, tá? Às vezes, tá, tudo bem. Às vezes, você falou às vezes, eu ia começar a frase com às vezes. É muito uma questão de manter uma frequência, né? E eu sei que isso é bem difícil porque a gente tem trabalho, eu vivo dentro de academia, né? Vivo falando de exercício, a minha vida é trabalhar com isso, é viver disso, mas muitas vezes, né, se eu não tiver aquela rigidez comigo mesma no sentido de eu não consigo, né? Mesmo estando dentro da academia, a vida me atropela e eu não consigo, tá? Então, é uma coisa assim que precisa, né? Precisa. Agora, se você tem uma dor muito forte, né? Tá com uma inflamação muito grande, às vezes é importante fazer um examezinho para identificar qual é a causa disso, né? E talvez num primeiro momento entrar com um tipo de tratamento assim mais fisioterapia nesse sentido, né, para depois poder conseguir fazer as movimentações. E como é que você vai saber disso? Se você tentar fazer esses exercícios que eu passei e te doer demais, tá? Ficar muito difícil de fazer, é bom ir dar uma olhada, tá? É bom ir dar uma olhada. Então, se você não... Porque para fazer os exercícios, a gente precisa conseguir movimentar minimamente, né? Aí, se você não consegue movimentar minimamente, né? Não consegue fazer, tipo, das coisas ali que eu passei, nenhum deles, ou, né, algo muito difícil, que causa muita dor, talvez precisa conter um pouquinho essa inflamação, que isso é um fisioterapeuta, um tratamento nesse sentido que vai conseguir te ajudar, né? Para depois a gente conseguir partir para isso que eu estou passando para vocês, entende? Então, às vezes, o fisioterapeuta vai usar técnicas que ele vai usar as radiofrequências, né? Usar ultrassom. São técnicas assim que são menos invasivas, que você não vai ter que fazer o movimento, tá? Mas não tem como fugir disso. Em algum momento, tá? Depois que passar essa inflamação, essa fase mais forte da dor, né? Em algum momento você vai precisar aplicar coisas, né? Exercícios, coisas não, né? Exercícios dos tipos que eu expliquei hoje, tá? Então vai muito de você sentir como que tá essa situação. Tenta fazer e ver como você se sente, tá? Tem que ter força de vontade. Eu te digo que não é só força de vontade, às vezes, né? E às vezes é difícil, eu entendo, sou solidária porque eu entendo, tá? Damiana, as dores são chatas e às vezes são insuportáveis, né? É isso que a gente tem que analisar, o quanto ela prejudica o nosso dia a dia, tá? Porque aí a gente toma remédio, né, gente? Às vezes as pessoas podem pensar, é contra remédio, né? Não é contra remédio, é que a gente sabe que tem um monte de efeito colateral, né? De coisas que não fazem bem pra gente. E que o remédio, ele vai resolver o sintoma, que é a dor, né? Mas o que está causando a dor, ele não vai resolver. Então, se você quiser tirar esse problema definitivamente, né? Não sentir essa dor, vai ter que ser através desse método, né? Dos exercícios e tudo mais. Tá? Gente, sábado tem aulão gratuito, aulão aberto, às 10 horas da manhã, tá? Tem o link lá na bio para você se inscrever, não tem custo nenhum, é só colocar o seu e-mail lá, tá? Que você vai receber o link para participar dessa aula. É uma aula do meu programa, é um aulão que eu faço para os meus alunos do meu programa,
tá? Viver Sem Dor, que eu vou fazer aberto para vocês, tá? Então, não marca bobeira, se inscreve e estejam comigo no sábado às 10 da manhã. Ana, as tuas são insuportáveis há anos, então são dores crônicas, né? Precisamos ver isso, tá? Vamos lá. Certo? Obrigada pela participação, pelos comentários, tá? Fico muito feliz quando vocês interagem comigo, mesmo, de coração. Tá? Se cuidem aí, façam os exercícios e me contem como vocês estão se sentindo. Encontro vocês no sábado às 10, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.